Boa noite, companheiros. Boa noite, companheiras. Em primeiro lugar, a gente agradece. A gente, na verdade, retoma uma cultura que sempre acompanhou os anarquistas e as anarquistas desde a sua chegada nessas terras. A cultura sempre foi presente e a gente rememora um pouco nessa data, porque a gente sempre praticou e sempre fez. Desde o cartaz impresso, a prática do teatro e da conscientização, da provocação até os trabalhadores e trabalhadoras, crianças, idosos, todos aqueles que compõem a sociedade. E a gente agradece ao teatro, composto por companheiros de distintos coletivos que hoje vieram nos saudar com essa intervenção teatral. Há 100 anos, em todo o Brasil, vimos uma das maiores experiências históricas de luta e resistência, com a greve geral que agitou e parou completamente diversas cidades em todo o país, em especial aquelas com presença importante na indústria e também na cidade, nos serviços da cidade. A greve geral de 1917 foi a expressão de uma longa e persistente jornada que levaram inúmeros trabalhadores para organizar a nascente classe operária brasileira, ainda no decorrer dos meados do século XIX. E no intuito de fazer memória a esse importante episódio da história, nós, da Federação Anarquista Gaúcha, organizamos este ato e agradecemos a presença de todos e todas a este momento de olharmos essas referências de luta e resistência e pensarmos nos desafios que temos pela frente. A gente começou esse ato há 10 anos atrás, quando a gente completou os 90 anos da greve geral. Uma homenagem ao nosso saudoso Hélio Goulart, fundador da Federação Anarquista também, e a gente fundou a Comissão da Lei Goulart e a gente deu continuidade a essa luta. Nem um pouco menos importante, nesse momento também está acontecendo na Esquina Democrática, organizado pelo Comitê de Solidariedade, pedindo a liberdade de Rafael Braga, onde a gente compõe também. Se inicia um ato na Esquina Democrática e também vai ter posteriormente um ato cultural no viaduto do Brooklyn, onde também aqueles que puderem se fazer presente, com certeza vão fortalecer essa luta. O ato de hoje faz parte de um cenário maior, onde outras regiões do país também estiveram reunidas, fazendo atos, atividades de intervenção, em memória a esses lutadores e lutadoras que em 2017 marcaram esse importante episódio da história do Gibaixo, que foi a greve geral. Em 16 de junho foi feita uma atividade pública no Rio de Janeiro, organizada pela Coordenação Anarquista Brasileira, a CAB, que discutiu o legado da greve geral de 17 e a posição diante dos ajustes e ataques aos direitos dos trabalhadores. Em 12 de julho, em Joinville, Santa Catarina, o Círculo de Estudos Libertários teve uma atividade com o tema 100 anos da greve geral em Joinville, organizado pelo coletivo anarquista Bandeira Negra, KBN. Em 12 de julho, em Maceió, 15 de julho, em Piracicaba, 26 de julho, em Delmiro, aconteceu o ciclo de debates sobre a greve geral de 17, organizado pela Federação Anarquista dos Palmares, a FARPA. Em São Paulo, a Organização Socialismo Libertário, OSL, organizou uma intervenção resgatando a memória da greve geral de 17 na Faculdade de Filosofia e Ciências da Unesp, em Marília. Assim a gente inicia o nosso ato, saudando essa greve, e chamamos os companheiros Rayane e Thiago para trazer um pouco do resgate sobre a história da greve de 17. Saúde, bons. Com a fraternidade libertária que nos é de costume, estendemos a mão para todos e todas que se fazem presente nesse momento especial em que comemoramos o centenário da greve geral operária de 1917 no Brasil. De princípio, fica avisado que não é nosso propósito falar ou pintar um passado puro e irretocável, de sujeitos perfeitos e histórias impecáveis. Alguém já disse, e vale muito para as nossas circunstâncias, a inteligência precisa estar armada de memória, não para fazer exercício diletante, mas para construir no presente, com sede de justiça social e com vontade mais tenaz e potente, uma sociedade livre e equânime. O que nos motiva nesse momento é recordar um pedaço de história tingida de sonho e rebeldia dos oprimidos.
dessa longa história negra e vermelha, de muitas cores, que matizam mais de 500 anos de opressões, lutas e resistências. Nossa melhor homenagem para com todas e todos que nos antecederam é seguir peleando, criando resistência libertária, com o coração pulsando um mundo novo, abrindo caminho pelo passo de luta e de organização. Por regra geral, o esquecimento, a desfiguração e o extravio da memória são armas usadas pelos opressores de ontem e hoje, para aniquilar exemplos que nos encorajam e que transmitem saberes e experiências de lutas sociais passadas. A formação e desenvolvimento das grandes cidades, isso que se chama, na língua dominante, por progresso capitalista, foi montado por cima de dores e tragédias, de luta irreprimível dos povos e das classes perigosas, para o triunfo da prosperidade burguesa. De manhã, antes do sol ruborizado, o polido horizonte, os becos, as pocilgas infestas e imundas, despejam uma multidão de trabalhadores, homens, mulheres e crianças, que pelas ruas escusas e lamacentas desfilam rotos, andrajosos, mal dormidos e mal alimentados, com os músculos das faces contraídos pela dor, pela fome, pela miséria, que desfilam todos silenciosamente como fantasmas que a cova não quis guardar, que seguem todos pacificamente como carneiros ao matadouro. Os homens encolhidos, cabisbaixos, como que vergados sobre o enorme jugo da miséria que os aniquila. As mulheres, semblantes tristes, tangidos pela mágoa e pelo sofrimento, levando para a fábrica saudades dos seus filhinhos que tiveram que abandonar em casa, chorando por não encontrarem um alimento suficiente. As crianças, com as faces ainda umedecidas pelas lágrimas, que dolorosamente verteram ao abandonar os cacos que lhes serviam de brinquedos, e as flores apanhadas na rua. Para ir ao tujúrio, onde as máquinas e engrenagens produzem infernal barulho, e permanecem ali durante 12 intermináveis longas horas. Para ir à fábrica, onde seus olhos não poderão ver o sol, onde seus franzinos pulmões não encontrarão ar puro, e onde não poderão brincar com as borboletas e as flores. Dolorosa e amarga descrição do cotidiano da classe trabalhadora que faz o companheiro Zenon de Almeida, em conferência pública no Sindicato dos Sapateiros em 1914. Sim, enquanto uns seguem para as bastilhas modernas, com um magro café no estômago, sem saber nem mesmo se terão com que almoçar ou jantar, os outros seguem cheios, até indigestão, pensando quais as pílulas que serão melhores para restituir o apetite. Homens, mulheres e crianças seguem macabros para o exaustivo trabalho bestial, enquanto os ricos procuram o repouso depois de uma noite afrodisíaca de orgia. Esbanjam o trabalho de 1000 braços. A questão social, feita bandeira de combate dos miseráveis, foi parar as garras da polícia desde sempre. Sobretudo quando o povo se levanta e reclama pela justiça e pela liberdade que o capitalismo lhes nega sistematicamente. Esse, por sua vez, ataca feroz como estrutura de dominação e de violência sistêmica que lhe é tão particular. A industrialização brasileira e o crescimento da urbanização se deu de forma lenta e se desenvolveu sobre o sangue negro do escravismo colonial, que possibilitou a acumulação gerada pela atividade produtiva agrária. A concentração da indústria no século XIX se dava em torno do eixo Rio-São Paulo e em menor escala em Porto Alegre, já contando com a mão de obra superexplorada de negros, antes e depois da Lei Áurea de 1888. A política racista das elites brasileiras incentivou a imigração de europeus, para que os postos de trabalho fossem ocupados por brancos. O contingente operário passou a ser formado também por muitos imigrantes, italianos, espanhóis e portugueses, que trouxeram consigo as experiências e valores do socialismo libertário. As lutas em curso no país, já nesse período do século XIX, no entanto, não foram resultado de uma importação pura e simples da experiência que trouxeram os imigrantes. O imaginário da resistência negra e indígena encontrava-se com o horizonte do anarquismo, em meio ao tardio desenvolvimento do capitalismo brasileiro, diante de uma nova forma de exploração humana, em condições históricas e de formação social específicas. Organizando, impulsionando e avançando pela luta de classes, o anarquismo criou meios para a geração de valores diferentes daqueles vividos pelas classes dominantes. Como movimento de massas, encarnou com todas as suas consequências a máxima: a emancipação dos trabalhadores é obra dos próprios trabalhadores.
O que se vulgarizou como infância do socialismo foi nada mais, nada menos que as curvas de uma experiência histórica genuína de independência de classe. O anarquismo faz vetor de uma cultura política feita a pulmão debaixo de fogo inimigo, que rompeu com o colaboracionismo de classe da formação social-democrata, que já trazia germes de burocratização e separou o fazer da luta operária dos valores e das instituições do mundo burguês. O incansável trabalho organizativo e de propaganda revolucionária dos libertários gerou instrumentos de luta e conquista econômica no movimento operário, os sindicatos classistas, de educação libertária e popular, as escolas racionalistas e as universidades do povo, de cultura de classe, os ateneus operários, as bibliotecas sindicais, os grupos de teatro social, bandas e liras operárias, atividades de lazer e recreação para toda a família trabalhadora. Mas também de literatura socialista, com a publicação e distribuição em massa de livros como A Conquista do Pão, O Salário, No Café, Germinal, e de informação, os periódicos operários e de defesa, os grupos de autodefesa e sabotagem. Em 1906 é realizado o primeiro Congresso Operário Brasileiro, onde converge o caudal de forças sociais nucleadas em cenário urbano pelas organizações de resistência. É fundada a Confederação Operária Brasileira, a COB, e o jornal A Voz do Trabalhador, seu órgão de comunicação. O sindicalismo revolucionário, já esboçado pela posição de Bakunin e ala federalista na Primeira Internacional, décadas antes, era estratégia para as organizações operárias. Nenhuma expectativa nas estruturas do poder do Estado, nenhuma ilusão com a disputa por cargos. A chamada neutralidade política nada mais era que a convicção de se manter fora das esferas da política burguesa e o reforço da importância de manter os sindicatos abertos a todos os operários e suas famílias, sem adoção de critério de distinção ideológica ou religioso. Evitava-se assim tanto o risco da burocratização e conciliação de classe, quanto os perigos da disputa interna entre trabalhadores, devido a doutrinas ou programas políticos. Defende-se a organização das mulheres, a priorização da luta pela jornada de 8 horas de trabalho, e decide-se pela criação de escolas laicas, para os sócios das associações operárias e seus filhos. A ação direta foi adotada como tática do movimento sindical, fortalecendo a concepção que o protagonismo é de quem vive, do trabalho e luta, não do intermediário de partidos políticos ou chefes do Estado. O sindicalismo revolucionário, como estratégia sindical, se confirma pelas teses aprovadas no primeiro Congresso de 1906, quando este aconselha o proletariado a organizar-se em sociedade de resistências econômicas. Agrupamento essencial, e sem abandonar a defesa pela ação direta, dos surgimentos de direitos políticos de que necessitam as organizações econômicas, e por fora do sindicato, a luta política especial de um partido, e as rivalidades que resultariam da adoção pela associação de resistência de uma doutrina política ou religiosa, ou de um programa eleitoral. E ainda, o Congresso considera como único método de organização compatível com o irreprimível espírito de liberdade e com as imperiosas necessidades de ação e educação operária. O método federativo, a mais larga autonomia no indivíduo no sindicato, do sindicato na federação e da federação na confederação, e como unicamente admissíveis simples delegações de função sem autoridade. Ao unir-se nas associações operárias de resistência, que a partir de então no Brasil passariam a se chamar sindicatos, para lutar, utilizando como métodos a ação direta, a independência e o federalismo, estava em curso uma luta sindicalista de intenção revolucionária. O projeto libertário atribuía dupla função ao sindicato: a luta coletiva e solidária de defesa operária e conquistas imediatas, e a acumulação de forças e capacidade política para a autogestão socialista dos meios de produção. O sindicalismo, ainda que focado em conquistas por dentro do sistema capitalista, era um movimento capaz de preparar a classe trabalhadora para as grandes lutas pelo socialismo e pela liberdade. Ainda hoje, entende-se que é a partir da vida de todos os dias, dos sofrimentos e reivindicações e laços cotidianos, que se criam as condições para embates mais amplos e profundos. É com um povo forte, produzido por militância diária, com organização de base e na luta por direitos e liberdades que se avança rumo ao poder popular. A conjuntura econômica, produzida no contexto prévio à Primeira Guerra, viu ao mesmo tempo o aumento do operariado com a industrialização, os baixos salários,
o desemprego com o crescimento das cidades e a carestia da vida. Esses foram os temas de luta no 1º de maio de 1917 pelo país afora. No início de junho de 1917, operários da fábrica têxtil Crespo, no bairro da Moca, em São Paulo, paralisam suas atividades reivindicando aumento de salário e redução da jornada de trabalho. É preciso lembrar, a grande greve de 1917 teve impulso com a luta de mulheres. A fábrica havia praticamente dobrado seus lucros em 2 anos, com aumentos contínuos da jornada de trabalho, sem aumento de salário. Além disso, uma motivação é a revolta das trabalhadoras contra o assédio sexual por parte de servidores, de supervisores. Outras mobilizações já haviam ocorrido contra os supervisores em virtude da violência contra as mulheres. As operárias, em sua tripla jornada, também eram aquelas que acompanhavam a perda de poder aquisitivo, pois tinham o controle dos gastos familiares, o que impulsionava também a luta contra a carestia. A participação das mulheres anarquistas no movimento operário, muitas trabalhadoras têxteis, era decisiva antes, durante e depois da greve de 1917. Militantes como Isabela Cerruti, Maria de Lourdes Nogueira, Branca Neri, Alzira Berkhauser, Elvina Boni e Angelina Soares demonstraram que a luta pela emancipação da humanidade contra o capitalismo passava pela emancipação das mulheres. No final de junho, a greve das operárias da Cresp já contava com a adesão de 1.500 operárias e operários. Se espalha por outros ramos, como móveis, e atinge também a indústria da bebida antártica. Em julho, a greve seguia se generalizando por toda a cidade de São Paulo, Rio de Janeiro e outras cidades do país, com batalhas nas ruas. Como as fábricas possuíam pouco ou nenhum estoque, a paralisação das atividades causava impacto quase imediato no comércio, ou seja, no dia a dia da cidade. Uma unidade da Cavalaria da Polícia de São Paulo reprime violentamente uma manifestação no dia 9 de julho. Nesta ação, é assassinado pelas forças de repressão com um tiro no estômago o sapateiro espanhol anarquista José Martínez, com apenas 21 anos de idade. Esse episódio causou a ampliação da greve pelo Estado e pelo país. Em Campinas, tivemos um confronto com uma linha férrea, que ficou conhecido como o Massacre da Porteira do Capivara, onde 16 foram feridos e 3 foram mortos pela polícia. Em sua maioria, os manifestantes eram ferroviários e metalúrgicos. Entre eles, Armando Gomes, operário negro, que impulsionava as ligas operárias de bairros e era também a principal liderança da organização negra, a Liga Humanitária Homens de Cor. O funeral do jovem Martinez, ocorrido no dia 11 de julho, foi o grande estopim da explosão de solidariedade que se transformou na principal arma de luta dos grevistas contra as baionetas e os sabres da polícia. Uma enorme manifestação popular, com bandeiras negras e vermelhas, refletiam a dor e a sede de justiça proletária. As barreiras impostas pelo policiamento eram rompidas pela multidão, que seguia impetuosa até o cemitério. Como de praxe, esse funeral, transformado em ato político, resultou em forte repressão por parte da polícia e das tropas do exército, uma vez que alguns batalhões recusavam se intervir. Encorajadas pelas mobilizações, várias entidades de classe de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Sul vão se juntando ao movimento grevista. Depois de ter enterrado a primeira vítima da greve, o Comitê de Defesa Proletária, núcleo articulador dos diversos setores em São Paulo, reuniu-se clandestinamente na noite de 11 de julho, com representantes de 36 associações operárias e de várias comissões de grevistas, com o objetivo de agrupar num único documento as reivindicações comuns a todas as categorias profissionais, que foram previamente discutidas nas suas respectivas agremiações. Com os comércios fechados e os transportes parados, os governos se viam impotentes diante da ação operária insurgente. A repressão apenas fortalece a luta e a greve segue firme, com piquetes e sabotagens em fábricas e em passeadas pelas ruas. No Rio Grande do Sul, segundo o companheiro gráfico Polidoro Santos, o anarquismo registra atividades desde o fim do século XIX. No calor da greve generalizada dos últimos dias, em 1906, os trabalhadores anarquistas agrupados na União Operária Internacional e através do jornal A Luta, fizeram atividade de propaganda de um sindicalismo de ação direta, formado por organizações de resistência da classe operária, com independência política de governos, partidos e patrões. A partir de 1909, o sindicalismo classista que praticavam os libertários se integra na Federação Operária do Rio Grande do Sul, a FORGS. As ligações com associações do interior eram mais esporádicas.
A Forgs congregava sobretudo organizações operárias de Porto Alegre e fazia sede no Ateneu Operário na Rua Santo Antônio. Teve atividade contínua, pelo menos de 1909 a 1927. Em 1917, os primeiros incidentes se dão quando em Santa Maria, um grupo de ferroviários da aviação férrea do Rio Grande do Sul se aposta de uma locomotiva e percorre a linha de Marcelino Ramos propagandeando a greve. No dia 29 de julho, circularia amplamente um protesto que denunciava a exploração dos trabalhadores pela administração da ferrovia. A Assembleia dos Operários, dos canteiros, pedreiros e carpinteiros, onde o anarquismo radicava uma posição forte, bem como a agitação da União Operária Internacional, por uma reunião geral de todas as categorias na Forgs. No dia 29 de julho, deram um estalo para a greve geral em Porto Alegre. Mais de 500 trabalhadores se reuniram para aprovar a deflagração da greve. Nomearam um comando que se chamou Liga de Defesa Popular e demarcaram uma pauta de reivindicações. A Forgs, dirigida em 1917 pelo socialismo reformista, foi empurrada para a greve geral, a contragosto de seus dirigentes. A pauta de reivindicações versava sobre pontos que atendiam sentidas demandas populares, como preço do alimento, moradia e transporte coletivo, bem como questões classistas de luta contra a patronal, como redução da jornada de trabalho para 8 horas, aumento de 25% sobre os salários e regulamentação do trabalho de mulheres e crianças. No dia 30, boletins da Forgs, do Sindicato dos Pedreiros, Carpinteiros e Classes Anexas, distribuídos e fixados em postes no Bonfim, convocam os trabalhadores para uma concentração pública na Praça da Alfândega para o dia seguinte. A Liga de Defesa Popular havia preparado um comício para publicizar a greve no dia 31 de julho. Ao meio-dia, os ferroviários do Rio Grande do Sul se declararam em greve, o que já condicionou a paralisação do alto comércio neste dia. Na tarde do dia 31, já estavam em greve as estações de Porto Alegre, Santa Maria, Rio Grande, Bagé, Gravataí, Passo Fundo, Couto, Cacequi e Rio Pardo. O inspetor da aviação férrea promete despedir todos os grevistas, passa a admitir funcionários não especializados e solicita a imediata intervenção das tropas militares. Uma hora antes do comício, já era intenso movimento de populares na Praça da Alfândega. Meia hora depois, chegava o policiamento. Com mais de 120 homens da Brigada Militar, piquete da Chefatura de Polícia, escolta presidencial, polícias administrativa e judiciária. O comício foi aberto por Luiz Derivi, que contava com a participação de cerca de 4 a 5 mil pessoas e forte reforço policial. Cecílio Vilar dá o tom logo a seguir. O momento não é para conciliações, é de luta. A luta mais justificável, a luta pela vida. Os operários devem se erguer, como um só homem, para sair às ruas e conquistar o pão que nos está sendo roubado, e a fim de protestar contra a exploração de que é vítima toda a classe trabalhadora. Entre 31 e 4 de agosto, a vida urbana em Porto Alegre foi completamente alterada. Participaram da greve pedreiros, padeiros, trapicheiros e estivadores, trabalhadores da Companhia Força e Luz, operários testes, carroceiros, caixeiros, choferes, tipógrafos, entre outros. Estimativas apontam para cerca de 30 mil grevistas em Porto Alegre. No dia da deflagração da greve, se reuniu a União dos Condutores de Veículo, decidindo a adesão da categoria. Esses trabalhadores passariam a controlar o tráfego na capital. No dia 1 de agosto, o diretor da Santa Casa dirige-se à Forgs para solicitar providência no sentido de manter o fornecimento de gêneros à Casa de Saúde. Foram fornecidos ao diretor 2 salvo-condutos, assim como o Hospital São Pedro e o Asilo da Mendicidade. E estaria livre a venda de gêneros às residências onde houvesse doentes. No salvo-conduto, em cujo topo lia-se Justiça, em vermelho. Constava também que o portador do presente tem plena autoridade da Liga de Defesa Popular para conduzir carne verde e outros artigos destinados a doentes da Santa Casa. Sem o documento não havia circulação de carroça. No dia 2 de agosto, se dá uma ocupação militar na estação de Santa Maria. Em represália, os grevistas arrancam trilhos, derrubam pontes e bloqueiam via, com dormentes e postes telegráficos, em vários pontos do estado.
Alguns trens passam a circular guarnecidos por tropas, e em Passo Fundo há violentos choques entre ferroviários e força militar. Neste mesmo dia, é convocada uma manifestação pública para pressionar o governo, cujos locais de concentração seriam a Fortes e a Praça dos Navegantes. A manifestação se dirigiu ao Palácio do Governo Estadual, onde uma comissão da Liga de Defesa Popular, composta pelos anarquistas Luiz de Levi, Cecília Vilar e Zenon de Almeida, é recebida pelas autoridades. Borges de Medeiros declara que decretaria medidas de controle de exportação e atenderia à questão das horas de trabalho e salário para os empregados do Estado. A comissão saiu do Palácio e comunicou aos já estimados 5.000 manifestantes os intentos do governo estadual e municipal. Após as promessas de Borges, a greve não declinou e tampouco tornou-se mais pacífica. A partir daí, aumenta a pressão pelo fim da greve, tanto pela imprensa como pela polícia. No dia 3, o chefe de polícia ameaçou a proibir os mítins e as reuniões em praça pública. E a partir da tarde, são proibidos os ajuntamentos. A cidade se assemelha a uma praça de guerra. Em todos os recantos suspeitos, havia pelotões de infantaria e patrulhas da cavalaria cruzavam com frequência. Nessas condições, sem possibilidade de manifestações, a greve se reduziria ao confronto patrão-empregado. Durante todo o dia 4, são feitas reuniões na sede da Fortes, avaliando a situação. E às 23 horas, a Liga de Defesa Popular publica um boletim anunciando o fim da greve, comprometendo-se a apoiar as categorias que ainda se mantivessem paralisadas. Se manterão ainda paralisados estivadores, pedreiros, alfaiates, sapateiros, chapeleiros, carpinteiros, calceteiros e canteiros, operários de fábricas de móveis e operários de fábricas de meias. No dia 5 de agosto, chega ao fim da greve dos ferroviários, diante da violenta intervenção das tropas federais, e sem nenhuma reivindicação conquistada devido à intransigência da direção da aviação férrea, controlada na época por uma concessionária belga. Também havia greves importantes em Pelotas, Rio Grande, Passo Fundo, Santa Cruz, Monte Negro, Bagé e entre outros. Em relação à totalidade das reivindicações, pode-se dizer que houve vitória parcial dos trabalhadores. Muitos militantes anarquistas tiveram que sair de Porto Alegre, devido às perseguições resultantes de sua atuação na greve, sobretudo após os movimentos que vieram em seguida, em 18 e 19. Portanto, compas, é preciso que nos revoltemos, lutando sempre, tal como declarou Zenon aos compas sapateiros na conferência que já fizemos memória. Que importa que a aurora seja ruborizada pelo clarão do incêndio, avisou o Espartacus do Sul. Que importa que na madrugada desse dia a tempestade seja tempestade de sangue. O sol é mais brilhante depois do vendaval. Homem livre, mulher livre, sobre a terra livre. A luta e a organização. Com Espertirina, Eulina e as valentes irmãs Martins, Djalma Fetterman, Reinaldo Gaia, Nino e a ação direta que respondeu aos carrascos e algozes do movimento operário. Com a pedagogia libertária de Dorvalina, a agitação de classe e feminina de Alzira, a luta incansável de Luiz de Levi entre os pedreiros, de Polidório Santos e do grupo solidário dos gráficos, a convicção libertária e classista de Orlando Martins. Conosco ficam os exemplos de uma vida rebelde, que não se amansa, que não se dobra ao opressor. Para armar o cotidiano social político e nossas práticas de resistência com aqueles valores de solidariedade, liberdade e justiça, que dão sentido para a palavra compa. Para não ceder nossa vontade libertária e se acomodar ao mundo miserável, dominador e opressivo que tanto repudiamos. Esse é o sentido e o valor da memória que aqui reclamamos por alta voz. Sempre com os que lutam, e os que não veem sua independência por confortos e privilégios, da máquina de picar carne no sistema capitalista. Com o socialismo e a liberdade no coração, que não teme as ruínas e que leva um mundo novo por onde passe naquilo que faz. Não se ajusta quem peleia! Viva a anarquia! Viva! Mais do que nunca, a conjuntura que vivemos hoje nos mostra quão importantes são momentos como o desta noite. Diante da retirada brutal de direitos por que passamos, somos todas e todos convidados a buscar o exemplo e a inspiração a partir da história das classes oprimidas em luta. Mas não se trata simplesmente de repetir o que já foi feito.
e sim entender as especificidades da etapa pela qual passamos e encontrar os caminhos que nos permitirão construir uma sociedade livre de desigualdade e opressões, mantendo sempre a coerência ideológica e com ela as nossas práticas militantes no cotidiano. Essas nos permitirão construir o socialismo libertário. O povo oprimido brasileiro está passando por um momento bastante difícil, com a retirada dos direitos conquistados a duras penas por companheiras e companheiros como os que participaram da greve geral de 17. Vivemos o alargamento ainda do estado policial e do ajuste, o aumento do desemprego e do custo de vida. É, em especial nesses momentos, que devemos relembrar o esforço daquelas e daqueles em conquistar os direitos que hoje nos estão sendo usurpados. Relembrar também como uma greve, construída desde baixo e com o protagonismo das trabalhadoras e dos trabalhadores, pode marcar a história de um país e de um povo, e como este instrumento de luta foi e segue tão necessário para barrar os ataques que vêm do andar de cima. Fazemos um recorte de um período mais recente, desde as eleições de 2014, pois já apontávamos que não estavam em jogo dois projetos de governo, a exemplo do que a mídia tradicional e os principais partidos que concorriam ao pleito tentavam pautar. O que havia era uma disputa pela administração da máquina do Estado, sendo que em ambos os lados havia um acordo sobre a necessidade de se aplicar o brutal ajuste como uma forma de combate à crise econômica. Esta, que nada mais é do que parte da natureza criminal do sistema capitalista. Sem meias palavras, um ajuste que cortaria ainda mais na carne das e dos de baixo, nos empurrando a conta de uma crise fruto da farra do sistema financeiro e das grandes corporações privadas. Dito e feito, reempossado o governo Dilma, a primeira medida foi abandonar todo o marketing político das eleições, em que se apelava para valores de uma esquerda combativa, que passava ao largo do fazer político petista. Em seguida, colocaram Chicago Boy como ministro da Fazenda, o ministro banqueiro Joaquim Levy, sendo este um aluno da usina ideológica do neoliberalismo. Era clara a tentativa do governo petista em se legitimar enquanto agente capaz de realizar a política de ajuste perante os setores mais descontentes do andar de cima. Ao contrário da tão sonhada guinada à esquerda, o que ficava cada dia mais nítido eram os joelhos do governo eleito e se curvando cada vez mais à direita. No entanto, se houve uma polarização a partir das eleições presidenciais, ela acontecia somente no andar de cima. Uma briga entre vizinhos do mesmo condomínio. Setores que haviam perdido nas urnas e que se encontraram de fora do pacto pela governabilidade petista, sentiram que o projeto de conciliação de classe esgotava. Aqueles mesmos agiotas, sonegadores, genocidas do povo indígena e negro, que ganharam toda a sorte de juros, benefícios e privilégios durante os melhores dias da narrativa do crescimento econômico, previam que era chegada a hora de retomarem o poder, sem mais a necessidade do Partido dos Trabalhadores, enquanto fiel da balança. Ao longo dos 14 anos de governo do PT, a cama foi armada para esse avanço da direita. O Partido dos Trabalhadores nasceu a partir das lutas operárias e populares, na transição controlada para a nova república, e utilizou grande parte dessa efervescência popular para a construção de um projeto de conciliação de classe. Projeto este que buscou tanto burocratizar os organismos de classe, das e dos trabalhadores, como sindicatos, centrais sindicais, associações de moradores, entre outros, quanto a retirar o protagonismo dos homens e mulheres nas lutas. Não esqueceremos, por exemplo, que as correntes petistas transformaram, ao esvaziarem de perspectiva de independência de classe, a maior central das e dos trabalhadores, a CUT, em uma central que atua a partir de um sindicalismo conciliador, pactuando em diversos momentos com projetos que retiravam direitos. Além disso, nesses 14 anos de governo, reiteradas vezes o PT buscou, através de seus burocratas, subordinar as lutas sociais, travadas nos movimentos sociais e sindicatos,
as políticas de governo, atrelando assim os organismos de classe ao governo e ao Estado. Foram durante todos os seus anos de governo uma verdadeira máquina de fazer pelegos, escola de demagogia e traição de classe, burocratizando as lutas e apostando no desenvolvimento pelo consumo, sem desenvolver o caráter público e democrático das instituições. Os governos petistas, ao contrário do que eles nos acusam, foram eles sim que deixaram o terreno aberto para o ascenso da direita, e não as combativas lutas que travamos Brasil afora durante vários meses em 2013. Além disso, deram ainda mais poder à Polícia Federal, desvinculando esta ao governo, e desenvolveram durante esses 14 anos uma política de superencarceramento da população negra, periférica e pobre. O PT foi humilhado pela regra dolorosa e implacável dos jogos do poder. O impeachment foi um golpe de força do parlamento burguês, um juízo político ao gosto, cozinhado na panela de pressão do bando reacionário que polarizou as federações patronais, oligopólios da mídia, setores do mais diverso espectro conservador, como políticos, judiciais e a mobilização das ruas lideradas pela classe média, ressentida com a promessa do que poderia ter sido, mas não foi. Apunhalando pelas costas o lulismo, chega ao poder pela via do golpe jurídico, midiático, parlamentar, o PMDB de Michel Temer. E ainda que persista uma disputa entre as elites, estando de um lado as velhas raposas oligárquicas e de outro setores do judiciário, com apoio dos conglomerados do Globo, que lutam por uma suposta varredura moral da política. E o que facilmente se percebe é um consenso no andar de cima sobre a necessidade do avanço da retirada de direitos. Com ou sem Temer, o que importa é a imposição do desmonte do serviço público, tanto pela via dos atrasos de salários dos servidores, como pelo corte nos investimentos em áreas básicas, como saúde e educação. Tudo isso a fim de manter intocado o pagamento da dívida pública, que beneficia, com praticamente metade da riqueza produzida no país, banqueiros e investidores do capital especulativo. Em pouco mais de um ano, desde aquele domingo em que deputadas e deputados votaram sim ao impeachment, com direito à transmissão ao vivo pela Rede Globo, já foram aprovados projetos que congelam os gastos públicos em saúde e educação por 20 anos, a lei da terceirização irrestrita, a MP da grilagem e a reforma trabalhista. Esta última, num movimento que demonstra certa coordenação entre os setores da direita que estariam se degladiando. O juiz Sérgio Moro condena Lula a mais 9 anos de prisão. Um movimento muito bem calculado, diga-se porque, mesmo diante de recuos sociais cada vez maiores em uma conjuntura tão grave, as centrais sindicais imediatamente convocam atos em apoio a Lula, preocupando-se unicamente com as agendas eleitorais e abandonando, fator demonstrado na última paralisação do dia 30 de junho, as pautas contra as reformas e a greve geral. Do lado dos de baixo, o povo segue sofrendo. Estão sistemáticos ataques aos movimentos sociais. Vemos o acirramento da violência no campo, com mais de 40 assassinatos de camponeses, sem terras, indígenas e quilombolas, no Paraná, na Bahia e em outros estados em permanente conflito. Nas cidades, o povo negro e os moradores de favelas e periferias são exterminados diariamente pelas polícias e as políticas de combate às drogas do Estado. Diariamente o povo é vítima da violência, do péssimo e caro serviço de transporte público, do fechamento de restaurantes populares e do parcelamento ou até mesmo falta de pagamento dos salários de servidoras e servidores, tanto da ativa quanto aposentados, como ocorre aqui e no Rio de Janeiro. O desemprego, os aluguéis, os aumentos na cesta básica, gás, água, energia e o custo de vida cada vez mais alto complementam esse cenário de sofrimento para os e as de baixo. Companheiras e companheiros, para apontar alguns caminhos, nós optamos contra o reboquismo e pela luta nas ruas e nos territórios do povo oprimido. Diante desse cenário de ataques aos direitos sociais e à classe trabalhadora, sindicatos e movimentos sociais não podem ficar a reboque
das agendas eleitorais do PT que a CUT e a CTB defendem. É preciso romper com a burocracia das centrais e com o petismo e não permitir que as pautas contra os ajustes e reformas sejam colocadas em segundo plano. São fundamentais a massificação e a mobilização das manifestações e das chamadas de greve geral. E é urgente que se construa uma greve geral real e combativa, para além das meras paralisações, com atos show e verborragias no microfone. Organizar a participação nos atos em espaços coletivos, desde as bases, debatendo, fazendo agito e mobilizando nos bairros, nas favelas, nos locais de trabalho e de estudo, no campo e na cidade. Devemos qualificar nossa participação nos atos, realizando ações que pressionem de fato os poderosos e aglutinem a população e a rebeldia da juventude. Para isso, são necessárias táticas como ocupações, piquetes, trancamento de vias e passeatas, com objetivos claros, em vez de showmícios e caminhadas sem destino, que vão do nada a lugar nenhum, usadas pelas centrais apenas para fazer propaganda eleitoral para 2018 ou simular resistência. Devemos nos organizar e mobilizar também no cotidiano, no trabalho de base nos territórios, na construção e fortalecimento de espaços de democracia direta, com o protagonismo dos sujeitos no dia a dia das lutas, participando diretamente nos debates, elaboração e nos rumos dos movimentos sociais e organizações de base. Assim, promovendo espaços de resistência e debate sobre as questões sociais e os desafios que se apresentam, buscando soluções coletivas e as realizações de todas as formas de ações que envolvam e ajudem na construção do poder popular. É isso que cria um novo sujeito coletivo de luta, e não a esperança em acordo com os de cima e sua lógica politiqueira. A conjuntura e ofensiva do capital colocam desafios para a esquerda e são necessárias estratégias de enfrentamento à exploração e opressão, como também contra o pior do fisiologismo e da burocratização do PT e das centrais sindicais, que só fazem recuar cada vez mais a mobilização popular, atuando na cooptação e contenção dos movimentos sociais. A situação impõe a necessidade de resistência e a organização na defesa de estratégias e propostas com base nas demandas populares, e não para fazer acordões e conciliações de classe, aplicando toda a energia nas eleições. Planos que não busquem primeira negociação com os de cima, mas que, antes de tudo, os pressionem com os anseios e vontades da classe trabalhadora, das negras e dos negros, as mulheres, LGBTs, indígenas, quilombolas, camponeses, sem terras e demais sujeitos sociais. Por tudo isso, para nós anarquistas, momentos como o desta noite são tão importantes. Fazemos honra àquelas e àqueles que se doaram muitas vezes até mesmo com a vida, à luta por melhores condições de trabalho e moradia. E também por um mundo mais justo, sem nunca pedir arrego aos patrões ou aos governos, mesmo diante de brutal repressão. Mas, mais importante ainda, resgatamos aqui a importância do instrumento de luta que é a greve. Mas não uma greve geral como as puxadas pelas centrais sindicais nesses nossos dias, com canetaços vindo da cúpula dirigente e que serviram, em última instância, como moeda de barganha perante o governo ou apontaram na construção de alguma candidatura eleitoral. Reivindicamos as greves que surgiram como acúmulo de organização das classes oprimidas, gestadas ao longo de décadas de efervescência social e que culminaram com a conquista de direitos que hoje nos foram novamente surrupiados. Ainda esbarramos em uma série de dificuldades para levar a cabo tal iniciativa. Trabalhar para reverter essas dificuldades e colocar as e os de baixo no centro dos acontecimentos, capazes de definir os rumos da sociedade, é um esforço que marca o nosso cotidiano. Construir desde baixo a organização necessária e canalize os sentimentos de revolta e a disposição para a luta, hoje sufocados pelas burocracias sindicais e partidárias, de modo a gerar acúmulo e força social e assim mudar a correlação de forças no andar de cima.
Este é o caminho que nos ensinaram as irmãs e irmãos Martins, Djalma Fettmann e tantas outras lutadoras e lutadores anônimos que participaram ativamente da greve geral de 17. Este é o caminho que acreditamos ser urgente retomar, superar os anos de hegemonia sindical com vista à conciliação de classe, e resgatar o protagonismo dos oprimidos na construção do seu próprio destino, apontando sempre na construção de um povo livre e forte. Democracia direta já. Barrar as reformas nas ruas e construir o poder popular. Contra a retirada de direitos, construir a greve geral desde baixo. Viva a greve geral dos 17! Arriba você lucha! Encaminhamos então para o final do nosso ato, esse ato recheado de pedagogia libertária, como foi construída as lutas no início do século passado. Então a gente se despede com a música que a gente convoca novamente o companheiro Hidalgo para fazer a sua canção, e a Amanda profere as últimas palavras então. Então, agradecemos a presença de todas e de todos nesse momento e reafirmamos a importância de atos como este, de memória e justiça, de olhar para essas grandes referências de luta e organização para que a gente possa estar fortalecendo a resistência das e dos de baixo. Então, a música de hoje é a maioria do Estado Fluminense. Então, já que estou meio sem voz, vou cantar junto. Vou puxar um plano de estrofa, em espanhol, como lembro, e depois para a música alegre. Arriba varias de la tierra, de pie los esclavos, alcemos los brazos de guerra, la revolución social, la anarquía para emancipar, demorar la explotación, el comunismo libertario será nuestra redención. Agrupémonos todos a la lucha final, que se alcen los pueblos con la internacional. Agrupémonos todos a la lucha final, y se alcen los pueblos con valor, con la internacional. Essa luta final, uma terra sellamos a internacional. Agrupei essa luta final, de uma terra sellamos a internacional.